Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Que neste dia Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer desde já ao pastor Roberto, pastor presidente do nosso ministério, ao nosso evangelista Renato Torre, que é o superintendente das EBDs em todo o estado de Pernambuco. Meus queridos irmãos, neste dia iremos estudar a lição de jovens, que tem como título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. O texto do dia diz assim para nós: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 13. A leitura do texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10 ao 17. Meus amados irmãos, nos 4 primeiros capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratar de uma questão bastante atual, que é a unidade da igreja e a divisão dela em torno de nomes. Paulo fala dos cultos às personalidades, ele fala da falta de entendimento da igreja, do que é o evangelho, porque se a igreja entendesse o que era o evangelho, ela não teria se dividido em torno de nomes. Ao fazer isso, ele trata muitos pontos no tocante à liderança, o papel da liderança, como a liderança deve liderar os seus liderados, como a liderança deve agir, qual é o proceder de uma liderança. Ele termina no capítulo 4 com algumas considerações sobre o próprio ministério dele, tendo em vista que ele mesmo estava sendo criticado por alguns membros da igreja de Coríntios. É um ensinamento rico, com questões teológicas e práticas. Não podemos separar no ensinamento do apóstolo Paulo a teologia da prática. A prática sem teologia é pragmatismo. E a teologia sem resultado prático é diversão de teólogo em gabinetes. Uma exortação para não causar dissensões. Paulo, como apóstolo, poderia ter dado um decreto, uma ordem. Mas Paulo, com muito zelo, com muito amor, com muito anelo, com muito carinho, Paulo usa a expressão rogo-vos, irmãos. E Paulo faz um apelo à unidade da igreja. Rogar é muito mais que um pedido, é um apelo que vem do coração. Paulo diz, rogo-vos, irmãos. Traz a ideia de amor fraternal. Paulo, como um apóstolo, como fundador da igreja, como pastor, ele poderia ter dado um decreto, ele poderia ter dado uma ordem. Parem com isso, acabem com isso aí, ponto final. Não. Mas Paulo, com muito amor, com muito zelo, se dirige à igreja de Coríntios em carta e diz, rogo-vos, irmãos, que não haja entre vós dissensões, divisões. E a palavra divisão aqui, que é usada por Paulo, no grego é cisma, que é literalmente rasgar. Paulo estava dizendo, eu peço a vocês, eu faço um apelo a vocês, que não rasguem a igreja, vocês estão rasgando a igreja como quem rasga um tecido, não façam isso. Que tenham todos o mesmo parecer, o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo pensamento. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 12, o verso 25. 1 Coríntios 12, 25, vai dizer assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os mesmos membros iguais, cuidando uns dos outros. Olha que Paulo vai dizer da unidade, nós somos um corpo só. Não há divisão no corpo de Cristo, nós somos um corpo só. E devemos cuidar uns dos outros. Mas em Coríntios estava tendo divisão. E Paulo roga, Paulo pede, é como se Paulo estivesse implorando, rogo-vos, eu peço a vocês, por favor, não façam isso. Estão rasgando a igreja de Cristo, tenham o mesmo parecer, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo pensamento, os mesmos objetivos. São todo um corpo só, e irão todos para um lugar só. Só há um Deus, só há um Espírito. Era isso que Paulo estava dizendo aos Coríntios. 2. As dissensões prejudicam a unidade da igreja. Mesmo sendo Paulo fundador da igreja em Coríntios e ensinando os princípios e o amor fraternal da igreja primitiva, depois de 5 a 6 anos,
da fundação da igreja, ela se revela uma igreja complicada, o que prova que o estado de uma igreja nem sempre depende do seu líder, tendo em vista que Paulo foi um grande pastor, um grande missionário, um grande apóstolo. O fundador da igreja de Coríntios era um exemplo para a igreja primitiva e é um exemplo para as igrejas atuais, sendo ele o fundador da igreja, ensinando os princípios da igreja primitiva para eles, os princípios de Cristo para eles. Mesmo assim, a igreja de Corinto se revelou uma igreja complicada. A liderança era boa, mas tem destas coisas. Isto vai provar que mesmo a igreja tendo uma liderança boa, uma liderança exemplar, uma liderança pautada, orientada e disciplinada na palavra de Deus, ainda corre o risco de uma igreja ser complicada. Infelizmente, acontece dessas coisas, meus irmãos. 3. Paulo identifica a fonte de suas informações e os problemas. Paulo expõe os problemas que levaram a escrever aos Coríntios. Primeiro problema, que a igreja estava dividida e que havia 4 grupos dentro da igreja. Olha que situação. Nós sabemos que quando se forma algum grupinho, seja dentro do departamento de uma igreja, ou seja dentro de uma igreja, já é complicado para que a gente trate. Porque tem que ser tratado? Tem, mas temos que ter muito cuidado para não matar aqueles membros que de uma maneira perderam o rumo, perderam o sentido, perderam a direção do que é o evangelho, do que é o cristianismo. E temos que ter cuidado com isso. Agora imagina 4. Haviam 4 grupos dentro de Coríntios. Cada um puxava para si, cada um arrastava para si aqueles que se deixavam levar por suas conversas, com as suas ideologias, os seus pensamentos, as suas vontades, ideologias que só vinham deles mesmos, e faziam com que a igreja se dividisse. Então Paulo ficou sabendo disto, que haviam 4 grupos dentro da igreja de Coríntios. 2, tomou conhecimento de problemas de imoralidades dentro da igreja e que a liderança local não tomava providência nenhuma. Paulo soube das imoralidades dentro da igreja, ao ponto tal que tinha pai dividindo a mesma mulher com o seu filho. E Paulo diz, nem lá fora nos gentios se vê tal coisas. Nem no meio dos gentios se vê tal coisa. De tão abominável que era o que estava acontecendo. Pai e filho dividindo a mesma mulher. Paulo ficou sabendo e se dignou muito por ter irmãos processando outro irmão, levando a igreja a ser julgado pelos pagãos. Irmãos que levavam causas, situações entre irmãos dentro da igreja para tribunais pagãos. E Paulo se dignou. Paulo diz, não há nenhum sábio no meio de vós? Não há quem julgue essa causa no meio de vós? Não sabeis vós que a vez de ser julgado, que vocês vão julgar os anjos? Não sabeis vós que a vez de julgar o mundo? Como vocês levam causas da igreja para ser julgada a tribunais pagãos? E se indignou muito a Paulo. 5, depois ele soube de uma briga na igreja sobre comer carne sacrificada aos ídolos. 6, problemas relacionados aos cultos. O véu das mulheres. A gente sabe que na cultura grega, na época da igreja primitiva, se existia o seguinte, as mulheres que estavam debaixo de uma autoridade, independente da idade, elas usavam um véu, e aquele véu representava que elas estavam debaixo de uma autoridade. O que é que estava acontecendo em Coríntios? As mulheres estavam indo para os cultos e tirando os véus, como quem diz, eu não estou debaixo de autoridade mais de ninguém. E isso foi um problema que Paulo teve que tratar também em Coríntios. Então já vamos no 6º problema, né? 7, problemas na Santa Ceia, confusão na Santa Ceia. Vocês sabem que a Santa Ceia na época da igreja primitiva não era feito nós hoje. Era de fato um banquete. Os irmãos se reuniam nos domingos, se dava um banquete para todos e no meio daquela festa, no meio daquele dia festivo, era considerado dia festivo, eles faziam a Santa Ceia. E então, aqueles que tinham poder e posições estavam comendo primeiro do que os mais pobres, os menos favorecidos. Estavam comendo as melhores comidas e deixando os menos favorecidos escanteados. E isso criou-se um problema dentro da igreja, na Santa Ceia. É por isso que Paulo fala, esperai uns pelos outros.
porque aqui o maior é Cristo. Então teve esse problema de Santa Ceia na igreja de Coríntios. E isso veio até o século, se não me falha a memória, o século VII, século III, século IV, algo desse tipo. E aí foi desmanchada essa ideia de fazer um banquete, era tido como culto festivo. 8. O uso dos dons espirituais. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Não faltava dom, mas faltava gente, irmãos, crentes com sabedoria para lidar com esses dons. Saber aproveitar os dons e usar os dons para benefício da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E estava tendo confusões. Profetizavam 3, 4 de uma vez, falavam em mistério todo de uma vez e não havia intérprete. E aí Paulo vai tratar disso também na igreja de Corinto. Todas essas situações chegaram para Paulo. 9. Ainda tinha um grupo que não acreditava nas ressurreições dos mortos, capítulo 15. Capítulo 15. Por isso, antes de você achar que a sua igreja é problemática, antes de você desejar sair da sua igreja, dizer eu vou para outra congregação, eu vou para outro ministério, porque aqui está muito problema. Leia a carta de Coríntios, de 1 Coríntios, você vai ver o que é uma igreja problemática. A sua é mesmo que o céu. A sua é mesmo que está no céu. Só é ler a carta de 1 aos Coríntios. Os da família de Cloe. Cloe é um nome que tanto pode ser masculino como feminino. A gente não pode dizer que Cloe era um homem ou que Cloe era uma mulher. Não podemos definir isso. Tá? É um nome grego tanto masculino como feminino. Mas era de uma família respeitada, considerada, que tinha um certo respeito na cidade de Coríntios e que levou a Paulo às situações da igreja. Foi Cloe quem levou a Paulo. E Cloe levou essa situação a Paulo porque ele mesmo, a família de Cloe, já não estava mais aguentando a situação da igreja, o que estava acontecendo na igreja, e os líderes não tomavam a providência. Então foi preciso levar essa situação ao apóstolo Paulo, ao fundador da igreja, ao pastor maior, para que ele tomasse uma atitude e resolvesse. Porque o Espírito Santo já havia se entristecido com tudo o que estava acontecendo na igreja. Eu acabei de passar aqui para vocês os problemas que estavam dentro da igreja. Imagina uma igreja com todos esses problemas. Como não fica o Espírito Santo de Deus? Então, Cloe, os da família de Cloe levaram essa situação a Paulo, para que Paulo tomasse uma atitude, não como uma fofoca, não como um mexerico, mas como um crente que tem preocupação com o corpo de Cristo, que vê uma situação que está prejudicando a igreja, e ele procura alguém para tomar uma atitude, alguém que tenha autoridade e posição para resolver o problema. Por isso que Cloe levou. E interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele dá o nome de quem levou. Paulo não esconde. Porque o anonimato, irmãos, é coisa nossa, da nossa época. A gente, me perdoe a sinceridade, às vezes somos tão covardes que queremos dizer as coisas e dizemos no anonimato para que ninguém saiba que foi nós que disse. Mas dizemos, para que chegue alguém. Mas os crentes da igreja primitiva não tinham disso, eles falavam e seguravam o que falava. Eram firmes naquilo que diziam, porque eram verdadeiros. E não diziam, levavam situações para criar contenda, não, mas para que a situação fosse resolvida. E aí Paulo não tem preocupação nenhuma em esconder o nome de quem levou a situação. Porque se eu levo uma situação da minha congregação para ser resolvido por um outro pastor, o pastor presidente, eu tenho que ser homem e crente suficiente para assumir aquilo que eu fiz. Porque eu estou querendo o bem da igreja, eu estou querendo o melhor da igreja. E foi isso que a família de Cloe fez. Levou a situação para que fosse resolvido e sanado o problema da igreja. Ao invés de ficar no anonimato, ao invés de ficar no Facebook, nas redes sociais, soltando indireta, não. Foi revelado o nome dele e não teve problema nenhum quanto a isso. Crente não fica com indireta, com diretinhas, com mensagenzinha em Facebook, em redes sociais, não. O crente, quando tem que dizer, ele vai lá e resolve, pede perdão, se une novamente, resolve o problema e a igreja é edificada e o nome de Cristo é glorificado. É assim que as coisas funcionam e é assim que as coisas têm que funcionar. É assim que tem que ser, irmão. Não podemos agir como o mundo agia. Nós éramos do mundo, mas não somos mais do mundo. O mundo é que age com falsidade, com arrudeio, com indireta. O crente não, o crente ele é verdadeiro. Ó, irmão, é assim, 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 assim. E eu não estou gostando, eu vim aqui lhe pedir perdão para que a gente resolvesse essa situação e possamos seguir caminhando para Jerusalém. Para o céu de glória de Cristo. É assim que temos que ser. E aí as contendas é quebrada,
as divisões é desmanchada, e a igreja é edificada e o nome de Cristo glorificado com a verdade, sem arrudeio. Amém? Segundo tópico, o partidarismo na igreja. Para começo de conversa, eu tenho certeza, irmãos, absoluta, não tenho dúvida, de que Paulo, de que Pedro e de que Apolo não aprovaram de maneira nenhuma esses grupos formados em nome deles. Eram santos homens de Deus que trabalhavam em prol do reino, trabalhavam em prol de glorificar a Cristo e não a si mesmo. Não tinham nenhuma pretensão de ter o nome espalhado aos quatro cantos da terra, não. Eles tinham, sim, o anelo, o amor e o zelo de espalhar o nome de Cristo pelos quatro cantos da terra. E eles não aprovaram essa divisão, esses grupos que foram formados. É tanto que no versículo 13, Paulo vai dizer: dou graças a Deus por não ter batizado vós, nenhum de vós. É a primeira vez que eu escuto um pastor dizer que dá graças a Deus por não batizar ninguém. É a primeira vez que eu escuto isso. Mas Paulo dá graças a Deus porque estavam fazendo grupos de pessoas que eram, de irmãos que eram batizados por alguém, e eles estavam supervalorizando aquele membro, aquela autoridade, porque batizou eles. E Paulo diz: eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós, salvando alguns que ele cita o nome de 2 ou 3. Então temos que ter cuidado. Homens de Deus, ele não trabalha em prol de si próprio. Ele trabalha a liderança da igreja. Eu sei que tem jovens aí que já são líderes na igreja. Ele trabalha em prol do reino, para fazer o nome de Cristo, para glorificar o nome de Cristo e não o seu nome. É bem verdade que a gente tem pessoas como exemplos, que a gente tem a tendência de pegar, e isso não está errado, pegar um obreiro, um pastor, um irmão crente verdadeiro como exemplo. Não tem erro nenhum nisso, problema nenhum nisso. Nós não podemos idolatrar e colocar ele acima de Cristo. Era o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Os nomes dos líderes da igreja, dos grandes líderes da igreja, estavam sendo mais exaltados do que o nome de Cristo. E aí Paulo entra para resolver essa situação, que não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Conviver com os outros, conviver com outras pessoas que têm como exemplo aquele que eu não tenho como exemplo, irmão, temos que aprender isso. Era o que estava acontecendo em Coríntios também. Se eu apoiava Paulo, eu não queria que ninguém mais apoiasse outro, tinha que você apoiar Paulo. Então, cada um queria o seu líder como um ídolo. E isso era muito grave dentro da igreja. Um dizia: eu sou de Paulo, foi Paulo que me batizou, foi Paulo que fundou a igreja, é o pastor fundador desta igreja, eu sou de Paulo. O outro grupo dizia, que eram 4 grupos, o segundo grupo dizia: eu sou de Apolo. Apolo, um homem eloquente, com desenvoltura para pregar. Até quando ele se mexe, a gente sente algo diferente. Quando Apolo prega, a gente não quer que ele pare de pregar. Eu sou de Apolo, com a eloquência dessa. Outro dizia: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Paulo não andou com Cristo. Apolo não andou com Cristo. Pedro andou lado a lado com o nosso Senhor. Eu sou de Pedro. Pedro é o chefe dos apóstolos lá em Jerusalém. Eu sou de Pedro. E ainda tinha um 4º grupo que dizia assim: eu não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo. E pasmem vocês, esse era o pior. Por que o pior? Porque ele dizendo eu sou de Cristo, ele está dizendo eu não estou debaixo de autoridade humana nenhuma. Ele não obedecia a ninguém. Eles diziam que recebiam a mensagem direto dos céus, era online. Não precisava de líderes para orientá-los. Eles recebiam as orientações direto do céu. Esse era o pior grupo. Porque a Bíblia é enfática quando ela diz que nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus. É Deus que levanta autoridades. Tanto secular como na igreja. É Deus que dá os dons ministeriais. Se existem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, dirigentes, é porque Deus levanta. São autoridades que Deus coloca na igreja para que guie a igreja no caminho certo. E nós devemos estar debaixo dessa autoridade. Quando eles dizem eu não sou de Cristo, eles estavam dizendo eu não obedeço a autoridade nenhuma. E fazendo isso, eles desobedecem o próprio Cristo, que nos ensina que devemos estar debaixo da autoridade. Tiago disse: se tu não obedece o homem que tu está vendo, uma autoridade que tu pode ver, tu vai obedecer a Deus que nunca viu. Passa a ser um paradoxo, né, meus irmãos?
Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de pessoas, esse tipo de grupo. Desprezando os dons que Deus deu aos homens para governar a igreja. Desprezavam os dons que Deus deu aos homens para governar a igreja. Tópico 3. Tópico 3, para encerrar o último tópico da lição. A divisão e seus perigos. Os membros estavam idolatrando o fato de ser batizado por algumas pessoas. Por que que eles valorizavam a eficácia da pregação? Coríntios era uma igreja na Grécia. E a Grécia valorizava, supervalorizava os filósofos. A Grécia só perdia para Atenas no tocante à quantidade de escolas de filosofia. Então, nas escolas de filosofia, eles ensinavam a filosofar e as maneiras de como se expressar com o corpo. O movimento daqueles homens chamava a atenção, fazia com que multidões chorassem e multidões rissem. E eles supervalorizaram isso. Então, quando se converteram e vieram para a igreja, o que é que aconteceu? Eles trouxeram dos costumes dele lá de fora para dentro da igreja, só que só trocaram os personagens. Ao invés de adorarem Aristóteles, Platão, começaram a adorar Paulo, Apolo e Cefas, que eram os líderes da igreja, os pregadores da época. Só fizeram transferir a idolatria de alguns personagens para outros, porque eles supervalorizavam isso. E Paulo vai trabalhar isso neles. Que o grande é Cristo. Se prega bem é Cristo. Se canta bem é Cristo. Se dirige bem é Cristo. Se lidera bem a igreja é Cristo. Não é eu, nem é você, é Cristo. Porque se não fosse o Espírito de Deus em nós não faríamos nada. Paulo vai exortar eles a isso. Não somos nós, irmãos, mas é o Senhor que opera em cada um de nós. Opera na vida dos obreiros, na vida dos pastores, na vida dos líderes da igreja e dos membros. Somos um só corpo. Eles diziam, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles e etc. Havia competições entre eles. O primeiro manual de retórica, irmão, a arte de pregar, o primeiro manual de retórica veio da Grécia. E aí quando esses homens pregavam lá, eles ficavam fascinados. A quem pregasse mais, eles se faziam seguidores daqueles homens. E aí Cristo estava sendo esquecido. Os homens estavam sendo supervalorizados. E como eles idolatravam tanto os filósofos para os coríntios na Grécia, era como a filosofia em Corinto na Grécia era como o futebol aqui no Brasil. Assim como os brasileiros idolatram o futebol, brigam, discutem por causa do futebol, era assim eles lá. Então foi um trabalho árduo para Paulo, ensinar aqueles crentes que não era mais assim, que não é o homem, porque a filosofia explica que tudo é o homem, mas Cristo mostra para nós que tudo provém de Deus. Nós não podemos trabalhar para nós mesmos, trabalhamos para Cristo. Há aqueles que fazem o seu nome, trabalham para propagar o nome. Hoje há muitos aí que fazem isso, como os filósofos na Grécia, como os filósofos em Coríntios. Trabalham o seu nome, querem propagar o seu nome nos 4 cantos da terra, nas redes sociais e em tudo. Querem ser conhecidos. Mas olhe para cá. Paulo, Apolo e Pedro trabalhavam o nome de Cristo. O desejo, o anelo, a vontade daqueles grandes líderes era propagar o nome de Cristo nos 4 cantos da terra, obedecendo o ídolo do Senhor. E não o nosso próprio nome. Não podemos trabalhar o nosso próprio nome, mas o nome de Cristo é que tem que ser glorificado. E com consequência disso, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, sobre as nossas vidas, a nossa igreja, o nosso ministério. Porque é consequência. Deus tem para dar, mas é o nome dele que tem que ser glorificado. Que não haja dissensões entre nós, irmãos. Que não haja divisões entre nós, irmãos. O Salmo 133 vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, o corpo e até os pés de Arão. É a unção, é a graça de Deus. Quando nós estamos em união, tudo flui. Quando estamos em comunhão, estamos entrelaçados uns com os outros, tudo funciona direito. Porque essa é a boa, perfeita e vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se alguém lhe chamar para um grupinho, isolando alguns irmãos dentro da igreja, desses tais, afasta-te. Fica distante deles.
Vai bem para longe deles, porque isso não é de Deus. Grupinhos dentro da igreja não pertencem a Deus, não vem da orientação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo nos ensina a unidade, a uniformidade, somos um só. E o cabeça é Cristo. Se andares assim, com unidade, verás as bênçãos de Deus sobre a tua vida, em todos os aspectos da tua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê sabedoria. Deus ponha boas amizades nos seus caminhos. Deus lhe dê boas orientações pelo seu espírito para que você vá bem. É o que eu desejo a todos vocês nesta aula. Deus vos abençoe em nome de Jesus.